Queridos, eu quero trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Eu vou ler só o versículo 1. 1 Samuel 16, eu quero falar sobre algo que Deus tem colocado em meu coração, algo que tem pregado, ensinado, mas eu quero ensinar através desse texto que Deus ele tem falado muito ao meu coração nesse texto. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra e eu tenho certeza que ela vai construir algo na sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que ela tem poder para discernir pensamentos, intenções do coração. Ela tem poder para construir, ela tem poder para alimentar, ela tem poder para iluminar. E eu falo que nós precisamos urgentemente trazer novamente a palavra de Deus para os púlpitos da nossa igreja. Nós não precisamos de coach, nós precisamos do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aleluia! Eu creio nisso, eu creio nisso. Não precisamos de autoajuda, precisamos da ajuda que vem do alto. Nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu creio, irmãos. Eu ainda acredito no poder do Evangelho. Eu ainda acredito, irmãos, que essa palavra tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua história, mudar a sua geografia e transformar essa cidade. Eu creio nisso. 1 Samuel capítulo 16, eu quero ler o verso 1. Não sou contra o coach, desculpa, viu? Não sou contra, mas a palavra sempre será a palavra. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel verso 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de, não é de qualquer coisa, é de azeite, e vem, e eu te enviarei a Jessé o belemita. Entre os filhos me tenho provido um rei. Aleluia. Você pode levantar sua mão direita ao céu e dizer: Senhor Jesus, diga, fala comigo. Diga: eu preciso ouvir a tua voz. Diga: é questão de sobrevivência. Diga: é questão de sobrevivência, porque a tua voz, ela é tudo que eu preciso para sair daqui nessa noite transformado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua direção, pelo teu avivamento, pela tua unção. Nos rendemos ao Senhor nessa noite, Pai. O culto é para o Senhor. Fala segundo o teu propósito e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus? Se assente, por gentileza. Querido, se alguém me perguntar assim: pastor, me fale talvez uma definição do livro de Samuel, principalmente 1 Samuel. Eu vou dizer que 1 Samuel é um livro de mudanças. É um livro onde há uma transição gigantesca. Pastor, por quê? Porque a primeira coisa que Deus faz em 1 Samuel é transformar o ventre de uma estéril em um ventre que pudesse gerar. A primeira mudança que Deus faz é no ventre de uma mulher chamada Ana. Ela é estéril, todos os anos ia a Siló, e o texto vai dizer que ela ia a Siló, não era algo tão simples. Pastor, por quê? Porque de Efraim a Siló são 32 quilômetros. Quantos quilômetros? E quando ela chegava a Siló, ela não ia para o hotel. Quando ela chegava a Siló, ela não ia colocar os pés para o alto. O texto diz, quando ela chegava a Siló, ela ia para o templo adorar o Senhor.
E isso me ensina algo, irmãos, que nós precisamos entender e valorizar a adoração ao Senhor. Sabe, existem pessoas que qualquer coisa é motivo de não estarem adorando ao Senhor. Existem pessoas que qualquer situação, existem pessoas, não é aqui, isso é em Capelinha, Deus abre uma porta de emprego e Deus abre. Quando Deus abre a porta de emprego, não vem ao culto cultuar porque está cansado. Aquela mulher, ela andava quantos quilômetros? E mesmo assim, quando ela entrava no templo, ela entrava para adorar ao Senhor. Ela dava sempre o seu melhor. Eu vou dizer algo: quando você entrar em um lugar de adoração, entre dando sempre o seu melhor. Pastor, por quê? Porque um adorador não depende de quem prega. Um adorador não depende de quem ministra o louvor. Um adorador não depende do culto que está, se é no domingo, se é na quarta. Um adorador, quando vem adorar, ele vem sempre adorar o melhor, irmão. Ele sempre tem algo para oferecer ao Senhor. Aquela mulher anda 32 quilômetros e a primeira coisa que ela faz é adorar ao Senhor com o melhor. Por quê, pastor? Porque quem faz o culto não é quem está aqui, quem faz o culto é quem adora. Se não tem ninguém dando glória a Deus, ele dá glória a Deus. Se não tem ninguém dando aleluia, ele dá aleluia. Se não tem ninguém adorando, ele está adorando. Então, se ninguém recebe a palavra, ele recebe. Se está tudo frio, ele chega cheio da unção do Senhor. Então, a adoração, irmãos, não é algo que nós criamos. A adoração é algo que nós atraímos. Tem muita gente querendo criar a presença. Você não vai criar a presença de Deus, você vai atrair a presença de Deus. Eu estava até hoje na minha meditação pela manhã e Deus falou comigo isso, que Deus virá com juízo sobre os altares do Brasil para destruir os palcos. Pastor, por quê? Porque Deus quer altar, irmão. Deus não quer encenação, Deus quer a adoração. Ninguém aqui pode julgar o outro, mas Deus está sondando cada coração que está aqui. Deus conhece. Às vezes você fala assim comigo: pastor, o senhor está pregando, o senhor está fazendo para Deus. Talvez não. Talvez eu estou aqui, talvez achando que eu estou construindo algo para mim, mas não. Eu preciso entender que tudo é para o Senhor. E o texto diz que Deus muda a Ana, Deus muda o ventre de Ana. Pastor, por quê? Porque ela era uma adoradora. O texto vai continuar nas suas mudanças. Samuel continua com as suas mudanças. Há uma mudança sacerdotal ali. Quem era o sacerdote, pastor? Era Eli. Mas o texto vai dizer que Eli era um homem que era um sacerdote, porém a sua casa, a sua família queria estar no ofício sacerdotal e não ter vida com Deus. O texto vai dizer que Israel perde a guerra. E agora Ofni e Finéias, filhos sacerdotes, que andavam em pecado, que roubavam o altar, que prostituía, que vivia uma vida completamente contrária àquilo que Deus queria para o sacerdócio. O texto diz então que Israel perde a guerra. Ofni e Finéias então diz: Israel perdeu a guerra porque a arca não está conosco. Eles pegam a arca e vão para a guerra. Quando chegam lá, a Bíblia diz que os inimigos ficaram assustados porque a arca foi com eles. Só que a arca, sem vida com Deus, era só uma caixa de madeira. E o texto vai dizer então que eles vão com a arca que representava a presença de Deus, e eles perdem a guerra. Sabe o que eu aprendo? Não queira ser em público o que você não é no secreto com Deus. Não queira, meu irmão, ser em público o que no secreto você não é com Deus. Pastor, por quê? Porque corre o risco de você carregar somente uma caixa de madeira chamada religião nas suas costas e não ter Jesus na sua vida. Eles não tinham vida com Deus. O texto diz então que eles morrem naquela guerra. Deus pega o sacerdócio que estava em Eli e agora leva para Samuel, cuja mãe era estéril e agora gera Samuel. Há uma mudança na dispensação. Por quê, pastor? Porque até o livro de Samuel, Deus julgava e Deus agia através dos juízes. O Espírito Santo vinha sobre homens que eram dados como juízes.
E eles então julgavam o povo, eles então libertavam o povo. E aqui em Samuel, Deus agora inaugura uma nova dispensação. Qual? O profético. Deus agora levanta um profeta. Ele foi o último juiz, foi, mas agora Deus levanta ele como profeta. Samuel também tem uma mudança violenta, uma mudança governamental. Deus era quem comandava, era a teocracia, era Deus no comando. Era Deus que guiava o povo, era Deus que orientava o povo. E agora o povo pede a Deus para que Deus desse a eles agora um rei, a monarquia. E Deus permite isso. Em 1 Samuel, Deus agora sai do controle do povo de Deus e agora coloca um rei. O capítulo 16, Deus agora está mudando o governo da casa de Saul e entregando agora para Davi, para a casa de Davi. E talvez você me pergunte assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Por que eu estou aqui nessa noite? Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a sua vida e dizer que o mesmo Deus que está no livro de Samuel, Ele está aqui nessa noite. Deus ainda continua sendo um Deus de mudança. E eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus pode pegar 40 anos de uma vida errada e em 40 segundos mudar a sua vida por completo hoje. Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar o seu ministério, Deus pode mudar a sua saúde, Deus pode mudar a realidade que você está vivendo. Deus ainda é um Deus de grandes mudanças. Eu vim pregar aqui nessa noite para dizer: se prepare, as mudanças de Deus virão sobre a sua vida. 4 pessoas pegaram: as mudanças de Deus virão sobre a sua vida. Eu creio nisso. Quantos estão comigo nessa palavra para dizer pelo menos um amém? Mas para entender o capítulo 16, precisamos relembrar algumas coisas muito importantes. Talvez o capítulo 16 é o desaguar daquilo que inicia no capítulo 8. O capítulo 8, as nações vizinhas viram para Samuel e falam: Samuel, nós não queremos mais que Deus governe, nós queremos agora um rei. Capítulo 8 diz que Samuel se sente ofendido, porque ele era alguém que se dedicou ao povo, dedicou a sua vida ao povo, dedicou para cuidar deles, dedicou para orientá-los. E agora eles vêm e dizem: Samuel, nós não te queremos mais, nós não queremos mais o profético, nós queremos agora um rei, porque todas as nações têm um rei. Só que Samuel tinha uma habilidade muito grande: ouvir a voz do Senhor. E Samuel, quando ouve que eles não queriam mais ele como rei, Samuel vai diante do Senhor e começa a dizer: Deus, eles estão me rejeitando, eles estão rejeitando o profético. Deus vira para eles e fala: Samuel, não se preocupe, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. E aqui tem um princípio que eu poderia pular, mas eu preciso ser fiel a tudo aquilo que Deus colocou em meu coração. E aqui eu aprendo algo. O que, pastor? Que quando eu rejeito a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida, eu estou rejeitando o próprio Deus. Eu vou liberar de novo. Quando eu resisto uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, eu estou rejeitando o próprio Deus. Sabe por que tem muita gente vivendo fracassada? Rebeldia contra homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E você precisa compreender isso. Cara, ninguém toca em homens que Deus colocou sobre a nossa vida. Pastor, por quê? Porque quem trata com eles é Deus. Quem move é Deus. Quem tira é Deus. Quem coloca é Deus. Um dia eles me disseram assim: pastor, me defina um pouco sobre o reino de Deus. Quem aqui joga xadrez? Alguém joga xadrez? Pelo menos alguém joga xadrez. Então,
Porque se perguntar quem joga o joguinho lá da internet, já tá todo mundo jogando lá, que cai assim, as bolinhas, né? Aqueles negócios, né? Aí tem a galera toda, né? Xadrez é mais, né? Um nível, né? Xadrez, pastor, o que você imagina de xadrez? O que você imagina do reino de Deus? Um grande tabuleiro, onde Deus vai movendo as peças. É Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que faz acontecer. Mateus 10:40, Jesus disse: quem recebe a vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você precisa compreender que Jesus estabelece o princípio de só poder receber o Pai quem recebesse o Filho, e só recebia o Filho quem recebesse aqueles que o Filho enviou. Então, querido, eu quero te ensinar um princípio aqui: nunca endureça o seu coração para homens e mulheres de Deus que Deus colocou na sua vida para ser sobre você, para servir você. O texto vai dizer então que no capítulo 9, que agora havia um jovem chamado Saul, filho de Quis. E o texto vai dizer então que esse jovem filho de Quis, o pai dele mexia com jumentas, era um negócio. Como criar boi aqui na nossa região, como criar café em Capelinha, eucalipto lá onde eu moro. Ele criava jumenta. O texto diz que de uma hora para outra todas as jumentas somem. De uma hora para outra o cara dorme, um grande empresário, e ele acorda agora quebrado. Dorme rico e acorda pobre. O texto diz que isso é de repente. Você já notou que as coisas ruins acontecem de repente? É de repente que o carro bate. É de repente que você vai ao médico, o médico diz: é câncer, tem que tirar o seio. É de repente que você está trabalhando, o cara te chama lá no departamento pessoal e fala: está na rua. É de repente, como aconteceu conosco, alguém morre. As coisas ruins acontecem de repente. E talvez tenha alguém aqui que está dizendo: pastor, minha vida virou de cabeça para baixo de repente. As coisas andavam, o casamento estava uma bênção, meus filhos estavam uma bênção, mas de repente as coisas viraram de cabeça para baixo. Com Quis e Saul foi a mesma coisa. De repente, aquilo que estava dando certo começou a dar errado. De repente aquilo que fluía não fluiu mais. De repente o grande empresário agora quebra. Mas eu vim dizer uma coisa para você, que assim como as notícias ruins chegam de repente, o nosso Deus também é o Deus do de repente. É de repente que o mar vermelho se abre, é de repente que a muralha cai, é de repente quem está morto ouve a voz, ressuscita porque eu estou te chamando. É de repente que Deus age. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O de repente de Deus vai te alcançar em 2020. Algumas coisas não estão funcionando, algumas coisas saem do seu controle, mas Deus também vai entrar de repente na sua vida e vai mudar toda a sua história. O texto diz que Saul no capítulo 9 anda por 5 cidades. Quantas cidades? Procurando jumentas, ele não encontrou. Ele disse: agora eu vou voltar para casa porque eu não encontrei as jumentas. Ele encontra então um amigo que está com ele e diz: Saul, aqui nessa região tem um profeta. E é por isso que eu quero dizer para você uma coisa: sempre ande com homens e mulheres de Deus. Pastor, por quê? Porque homens e mulheres de Deus têm sempre uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida. Ande com homens e mulheres de Deus. Eu falo que hoje eu sou seleto nas amizades que eu tenho. Pastor, por quê? Porque as minhas amizades precisam construir algo em Deus. Ande com homens e mulheres de Deus, que têm experiências com Deus, que possam te ensinar sobre Deus, que possam ser ferramenta do Senhor. Saul está para desistir, o amigo chega e diz: não, tem profeta aqui na terra, vamos procurar o profeta. E ele procura o profeta, vai consultar o Senhor. Só que o texto diz que antes de Saul chegar lá em Samuel já recebe uma direção dizendo: olha, um homem vai te procurar. E você vai então dizer para ele que as jumentas já foram encontradas. E que agora você vai ungí-lo
chefe do exército de Israel. A primeira coisa que Samuel consagra Saul é chefe do exército, chefe do exército. Ele sai para procurar algo que se perdeu e volta chefe do... E aqui eu aprendo outra coisa: Deus permite que a gente perca coisas hoje para encontrar coisas maiores amanhã. Escute isso. Ele sai como alguém que perde as jumentas e volta general do exército de Israel. Não se preocupe com coisas que Deus tem permitido perder na sua vida. Deus tem algo muito melhor lá na frente para você. Nós não podemos esquecer que existe um Deus que constrói a nossa vida, um Deus que controla todas as coisas. E o texto vai dizer então que agora o povo de Israel quer um rei. O capítulo 10 vai dizer então que a sorte que Samuel lança, sai sobre Saul. Vem uma guerra sobre Naás, rei dos Amonitas. Saul vence. Saul agora no capítulo 11 cai na graça do povo. Então se você olhar para Saul é alguém que começa muito bem. Ele agora é alguém que estava quebrado, alguém que sai para procurar jumenta, volta agora chefe do exército, se torna rei de Israel. Mas algo Saul me ensina. O que, pastor? Que caminhar com Deus não é começar bem, é terminar bem. Muita gente começa muita coisa bem. Sou pastor, faço casamento quase todos os meses. E aí vem as pessoas na frente, juram amores, juram declarações, começam muito bem, mas nem todos os casamentos terminam bem. Muita gente começa bem a sua história de vida e não termina bem. Muita gente começa seu casamento bem e não termina bem. Muita gente começa a sua vida, sua caminhada com Deus, sua história com Deus, meu irmão, com uma força gigantesca. Sabe, gente que chega na igreja e fala: é agora, e vai, e vamos, e não sei o que. Na hora que assusta, já era, acabou a unção, acabou os sonhos proféticos, acabou o poder de Deus, acabou a vida de unção, acabou os sonhos, acabou aquilo que Deus entregou para ele, acabou a célula, entregou o ministério. Meu irmão, eu venho aqui liberar uma coisa para você: Deus quer que você termine bem. Deus quer que você termine bem. São pessoas que chegam e agora estão completamente apagados da igreja. Podem ter sucesso onde for, meu irmão, mas a Bíblia diz que tudo que nós construímos aqui vai ficar aqui. E nós temos que construir no céu um tesouro que ninguém pode roubar. Pessoas que começam bem com Deus, pessoas que começam bem na caminhada, vida de oração, vida de jejum, vida de entrega, vida da palavra. Começou o ano 2020, você dizendo: pastor, eu vou ler o ano Deus, vou ler a Bíblia o ano todo, vou jejuar. E cadê? O segredo com Deus não é começar, o segredo com Deus é terminar. O capítulo 13 diz que Saul entra em guerra com os filisteus. E depois que ele vence os filisteus, ele tinha que sacrificar ao Senhor. E Saul não era sacerdote, Saul era rei. E o texto vai dizer então que Samuel, como rei, demora 7 dias para chegar. E o que Saul faz? Sacrifica ao Senhor. E o texto diz que quando Samuel chega, diz: o que você fez, rapaz? Você é doido, você não pode fazer isso. Ele fala: mas o povo me cobrou. E aqui eu aprendo algo, meu irmão. O declínio de Saul começou aqui, foi precipitado. Sabe por que muita gente tem sido derrotada, irmão? Precipitado. Não espera o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Sabe por que tem muito casamento frustrado? Porque o cara não espera o tempo de Deus para casar. Chega na igreja, aqui não acontece não, só em capelinha. Não quer saber se o cara é de Deus, se a mulher é de Deus. É bonitinho, quer namorar, quer casar, e depois de casa já era. Depois de casa já era. Você precisa compreender algo.
A precipitação sempre vai te levar para o lugar de desonra. O texto vai dizer então que Saul agora na precipitação, ele comete o mesmo erro de Adão e Eva. Qual, pastor? Querer aquilo que Deus não queria dar para ele. Deus deu para ele o quê? A liderança de um reinado, só que agora ele queria ser sacerdote. Adão e Eva, milhares de árvores no jardim, e Deus diz: você pode comer de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas eles quiseram justamente aquilo que Deus não queria dar. Ele era caçador de jumenta, virou capitão do exército, virou o rei de Israel, mas ele queria agora um sacerdócio, aquilo que Deus não queria dar. E eu vim aqui na direção do Senhor nessa noite. Não vim aqui agradar o seu coração, nem que você saia daqui alegre comigo. Não, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida. E quando terminar o culto, você que sabe o que você vai fazer com ela, meu irmão. Ou você coloca em seu coração e vive, ou deixa no banco, não importa. Mas o que Deus me mandar falar, eu vou ser fiel ao que Deus me mandar falar. Não queira ser o que Deus diz para você que você não vai ser. Não queira estar onde Deus falou para você não estar. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. 1 Coríntios 5:20, 7:20, cada um fique na vocação que o Senhor o chamou. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos aquilo que Deus não quer nos dar. Isso acontece com pastores. Tem pastor que é o ministério do outro, quer o sucesso do outro, quer a multidão do outro. Ei, escute uma coisa, meu irmão: Deus vai dar a você aquilo que Ele quer. Não queira aquilo que Deus não te deu. Não queira. Cada um fica na vocação que foi chamado. Não vá ao lugar que Deus diz para você não ir. Não queira ocupar o lugar que Deus não te chamou para fazer. Não se precipite. Capítulo 15, isso é muito importante você entender o versículo, o capítulo 16. Capítulo 16, Deus dá mais uma chance para Saul. Ele levanta agora contra os amalequitas. Deus diz para ele o seguinte: você vai lá, você vai guerrear, e você vai destruir tudo, de animais a criança, a idoso. Se você vai destruir tudo, o rei, é para você matar todo mundo dos amalequitas. Ele vai para a guerra no capítulo 16. Capítulo 15. Quando ele chega no capítulo 15, o texto diz que ele entra na guerra. Deus dá a ele vitória sobre a guerra, mas Saul traz as vacas gordas dos amalequitas. Saul traz o rei dos amalequitas. Samuel chega e diz: que mugido de bois e vacas são essas, Saul? Ele diz: Samuel, é porque tinha muita vaca gorda lá, Samuel, e eu trouxe as vacas gordas para sacrificar ao Senhor, para fazer uma oferta ao Senhor, Samuel. Então é por isso que eu trouxe as vacas gordas. E o rei? Por que você não matou o rei? Não, porque se eu fizer aliança com o rei, Israel se torna mais forte. Samuel pega a espada, mata o rei e diz: Saul, a partir de hoje, Deus tira o reinado que é sobre a sua vida. Aí Samuel vira: não, eu só trouxe as vacas gordas para sacrificar ao Senhor. E aqui eu aprendo algo com Saul. O que, pastor? Que todos nós temos as melhores justificativas para os nossos piores erros. Todas as vezes que nós cometemos algo que não é de Deus, a gente tem justificativa para isso. Nós temos sempre a melhor justificativa para justificar os nossos piores erros. O Luiz Hermínio diz que quem é bom em argumento é ruim em arrependimento. Nós temos sempre, e Saul faz isso: não, Senhor, é por causa daquilo, ou por causa daquilo outro, e tal. Ele vai e diz: Samuel, entenda uma coisa, a obediência, Samuel, é muito melhor, Saul, do que o sacrifício. Samuel vira para Saul e fala: importa mais obedecer ao Senhor do que sacrificar. Não adianta, irmão, não adianta não ter vida com Deus e querer sacrificar alguma coisa ao Senhor. Ei, Deus conhece o seu coração.
Deus conhece a sua vida. Deus não anula o sacrifício, Deus não anula a oferta. Ele está dizendo: eu não quero sacrifício e nem oferta em desobediência. Não adianta, irmão, a gente está vivendo uma vida de pecado e achar que o dízimo vai comprar Deus, que o serviço que fazemos no altar vai comprar Deus, que Deus, irmão, escute uma coisa: Deus quer antes o seu sacrifício, obediência. Pastor, Deus quer sacrifício, Deus quer oferta? Quer, mas de quem, pastor? De quem é obediente. A diferença de um homem que teme a Deus e de um homem que não teme a Deus está em Saul e Davi. Pastor, por quê? Porque quando Samuel diz: eu não vou estar mais com você, Deus agora está rasgando, Deus agora está tirando de você. O texto vai dizer então que quando Samuel está saindo, Saul pula em cima dele, querendo trazer Samuel para perto, dizendo: Samuel, até rasga a roupa dele, dizendo: como você está rasgando a minha roupa, Deus rasgou o seu reino. E Samuel está dizendo para ele agora: senhora, Saul está dizendo: Samuel, não sai de perto de mim não, para que o povo veja que você está comigo. Olha o que ele está dizendo. Porque Samuel era um sacerdote. Então Saul está dizendo: Samuel, se você sair de perto de mim, o povo vai notar que Deus não está mais comigo. Irmão, tem muita gente sentada nesse banco que Deus não está mais com ele. Tem muita gente que frequenta os cultos da igreja, mas que Deus não está mais com ele. Pastor, por quê? Porque está em desobediência ao Senhor. E eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida. Essa noite é noite de concerto com Deus. É noite de vida com o Senhor. É noite de você entender uma coisa, meu irmão: não adianta você querer mostrar para o povo que você tem Deus se você não tem Deus. Não adianta você pagar um que serve a Deus se Deus não está mais com você, se Deus não anda mais com você, se Deus não caminha mais com você. Quando Saul peca, ele está dizendo: o que o povo vai pensar sobre mim? Quando Davi peca, meu irmão, Davi diz que me importa mais não é o povo pensar de mim, é o que Deus pensa ao meu respeito. Ou seja, Saul preferiu perder Deus do que perder a aparência. Davi não, Davi preferiu perder a aparência do que perder a presença de Deus. Ele está dizendo: eu não estou ligado para trono, eu não quero trono, eu não quero honra, eu quero a presença. Ele rasga as vestes, ele pula no chão, ele veste em cinza e diz: Deus, não retire de mim o teu espírito, traz em mim a alegria da salvação. Deus, dá um coração limpo, um coração puro. Ele está dizendo que o trono se exploda. Eu não quero trono. Saul está dizendo: eu quero o trono, deixa a presença para lá. Ele está dizendo: não. Davi diz: não, eu quero a presença. Leva trono, leva dinheiro, leva o que quiser, eu quero a tua presença, Senhor. Eu creio que Deus vai levantar uma geração, irmão, dessa forma, irmão, que não vai ligar para dinheiro, não vai ligar para status, não vai ligar para honra, vai ligar para a presença do Senhor sobre a vida dele, irmão. Aleluia! Ele entende, meu irmão, que o que as pessoas pensam sobre ele é problema do povo. O que importa é o que Deus pensa sobre nós. Capítulo 16, Samuel já é um profeta idoso, irmão. Samuel está velho aqui no capítulo 16. Deus vira para ele e fala assim: até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter dó de Saul? Então aqui Deus está falando com ele assim: olha, não fica sofrendo por Saul não, cara. Eu já rejeitei ele. Até quando você vai ficar triste por algo que eu já rejeitei? Por que Samuel estava triste, irmãos? Já estou quase terminando. Por que Saul estava triste? Samuel estava triste porque Saul foi o primeiro rei que Samuel ungiu. Saul foi o primeiro rei e ele deu errado. O primeiro rei que ele dá, que ele honra, que ele derrama o óleo, dá errado. E Saul, na minha e na sua vida, pode ser algo que deu errado no nosso passado. Samuel está completamente triste por algo que ele fez e que não deu certo. E quantas coisas nós fizemos no nosso passado e que não deu certo. Quantos caminhos que nós andamos que não deu certo.
Quantas decisões que nós tomamos e que elas não deram certo. Ou seja, ele está dizendo para Samuel: Samuel, quanto tempo você vai ter dor? Você vai sofrer por algo que não deu certo na sua vida no passado. Cara, viramos 2020. E será que as coisas que estão atrás de 2020, que não deram certo, ainda continuam arrancando tristeza do seu coração? Sabe, coisas que não romperam. Sabe, existem pessoas que estão aqui sentadas, que o presente deles estão parados, que o futuro está comprometido, porque talvez uma porta se fechou, talvez porque perdeu alguém, um relacionamento não deu certo, um casamento acabou, alguém traiu, um emprego que não conseguiu, um concurso que não passou, a faculdade que não saiu. E aí nós estamos com dó de Saul, sofrendo por coisas que não deram certo, sofrendo por coisas que não caminharam. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não sofra mais por aquilo que não deu certo na sua vida. Aleluia. Porque para cada Saul que não deu certo, Deus tem um Davi que vai dar certo. Aleluia. Eu vou liberar de novo. Para cada Saul que não deu certo, Deus tem um Davi que vai dar certo, irmão. Sabe, até quando você vai deixar as coisas do passado influenciar a sua vida, roubar a sua alegria? Ele está dizendo: olha, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ele diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Vem para cá de Jessé, porque tem coisa nova para acontecer, Saul, lá na casa de Jessé. Mas enche o seu vaso de azeite e vem. Para de sofrer por coisas que não vão mudar mais, irmão. Para de sofrer por coisas que não vão resolver mais. Deus tem coisa nova para o seu futuro. Deus tem coisa nova para a sua vida. Deus tem coisa nova para o seu ministério, para a sua chamada, para a sua célula, para essa igreja. Sabe, pastor, eu não deu certo algumas coisas em 2020, mas 2019 não tem mais jeito. Deus tem coisa nova para IERB em 2020, irmão. E nós não precisamos ficar presos. Eu falei isso com os meus líderes antes de viajar, dizendo: cara, muita coisa poderia ter dado certo em 2019, não deu, mas já era. Não volta mais. E agora, pastor, vamos para cá de Jessé. Jessé é o futuro. Jessé é o lugar que Deus preparou para nós. Eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sei quem recebe essa palavra. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso futuro, irmão. Deus tem coisas grandes. Não é porque deu errado com Saul que vai dar errado para sempre. Não é porque deu errado no passado que o meu futuro vai estar comprometido para sempre. Você precisa entender: 2020 Deus vai virar algumas coisas, mas precisamos entender que nós não podemos mais sofrer com Saul que ficou para trás. Gente parada na vida sentimental por algo que deu errado no passado. Gente que não cresce porque não deu algo errado no passado. Gente que não rompe no ministério porque frustrou, sei lá, com denominações do passado, irmão. Gente, meu irmão, que parou a sua fé porque deu algo errado. Deus me trouxe aqui para dizer: não sofra mais com aquilo que deu errado, irmão. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Largue o velho, largue o velho. Deus tem coisa nova para você. Só que Deus diz para você algo: larga o velho, mas não vem de qualquer jeito. Enche o vaso de azeite e vem. Você não pode enfrentar os desafios da vida que estão no futuro sem ter o vaso cheio de azeite. Não é cheio de qualquer outra coisa, não. Está dizendo: enche o vaso de azeite. Da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, irmão. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, meu irmão. Tem muita gente aqui que já viveu grandes experiências com o Senhor. Ele está dizendo: o vaso continua aí, e o azeite está aqui nessa noite, meu irmão. Enche o teu vaso de azeite e vem! Enche o vaso de azeite e
E aí eu perguntei para Deus, falei: Deus, mas por que encher o vaso de azeite e vem? Porque imagina uma coisa, varão, Deus mandou ele ir aonde? Na casa de Jessé. Então Deus estava pertinho de Samuel. Concorda comigo? Aí Deus fala assim com ele: vai para a casa de Jessé. Só que Deus diz: enche o vaso e vem. O certo seria o quê? Se eu falar com você aqui, varão, vai lá no... enche o vaso e vai lá no centro. O certo é enche o vaso e vem no centro? Não. Hã? Enche o vaso e... Aí Deus fala: enche o vaso e... Deus está dizendo: eu já estou lá no futuro te esperando, pode vir. Deus está dizendo: olha, eu já estou lá no lugar que estou dizendo para você ir. Eu estou no futuro te esperando. Enche o vaso e pode vir, porque lá eu já estou te esperando. Eu já limpei o caminho, já fui na frente e estou dizendo: pode encher o vaso e eu vim liberar uma palavra. Tá com medo do futuro? Fica não. Deus já está lá dizendo: pode vir que eu estou na frente. Pode vir porque eu já cheguei na frente. Pode vir porque eu já conheço o caminho. Pode vir porque eu sou um bom pastor, eu sei conduzir a ovelha. Pode vir. Ele está dizendo: eu não estou te mandando para um lugar que eu não conheço, eu estou te mandando para o lugar que eu estou. E eu vim dizer para você algo: Deus está no futuro te esperando. Eu vim liberar de novo: não tenha medo do futuro. Deus está no futuro te esperando. Pode vir, mas vem com o vaso cheio de azeite. Não pode faltar azeite. Eu não sei quem está entendendo, para jogar as mãos ao céu e dizer: Deus, eu estou indo. Você pode jogar as mãos ao céu e adorar o Senhor, pelo menos por um minuto.